mais perto de você. Começando na nossa tradicional segunda-feira, mais um Rádio Okinawa Entrevista. E hoje temos presente aqui Kaori e Sônia para fazer você aí se deliciar com mais um programa bacana e sempre com um convidado especial, não é mesmo, meninas? Sim, hoje eu tenho uma convidada muito, muito especial aqui conosco, que vai dar altas dicas aqui pra gente, né? Necessário. Muito mais pra gente, né, Kaori, né? Mas, enfim, hoje estamos aqui com a Emi Uechi, que é proprietária da Terapias em Foco. E, gente, é uma honra. Eu tive o prazer de ter um bate-papo antes aqui. E temos muitas conversas aqui, né, Emi? Então, muito bem-vinda aqui à nossa rádio, tá? Fique à vontade aqui. E para lembrar que... Eu tenho que falar oi, né, gente? Oi. Para lembrar que ela é irmã de quem, Sônia? Ah, aquela irmã mais nova do nosso sensei. Você tá aqui. Mais nova. É de brincadeira, né? Por quê? Não é não? Não é? Não é. Você tá com cara de acabado, sensei. Então, né? O sensei tá aqui de copiloto, né, sensei? Sim, tô aqui. Então, ele veio acompanhar a irmã, veio fiscalizar para ver se ela não vai ficar falando mal da vida da infância dele. Não, tem um pouquinho, né? Já contou tudo. Já um pouquinho, mas muito bem-vinda aqui à nossa rádio. Fico muito feliz, né, pelo convite, né? Eu acho que dentro da minha vida conturbada, ele até pediu para outra pessoa me marcar, porque ele mesmo não conseguiu marcar a minha vinda até aqui, né? Olha. Então, assim, fico muito honrada, né, pelo convite. Né? A gente já bateu um papo aí fora. Eu acho que a gente tem muito a acrescentar, né, do conhecimento que eu tenho, né, para que vocês possam aí também divulgando, né, esse conhecimento da parte da psicopedagogia. Né? Bom, e aí você me disse que você é formada em pedagogia, né? E com ênfase em que você também é psicopedagoga. E aí eu gostaria de que você explicasse pra gente, né? Por que da pedagogia com essa ênfase em psicopedagogia? Assim, tudo começou na minha formação, porque minha prima é fonoaudióloga, que ela, aliás, trabalha no Japão como fonoaudióloga. Ela entrou na PUC e ela descobriu um curso que ela falou que era a minha cara. Falei, que curso é esse, menino? Tá doida? Ah, não, é pedagogia para deficientes da comunicação, deficiente auditivo. Aí eu falei assim, nossa, deve ser uma coisa legal. E aí eu fiz, prestei e entrei. Né? Então, assim, o que me levou a fazer a pedagogia foi esse lado criativo que eu tenho. Eu sou muito criativa, né? Gosto de sempre inventar coisas para melhorar toda a parte do conhecimento das crianças. E aí eu fiz o curso, né? Entrei na área de deficiente auditivo, primeiro lugar. Quando eu fiz o estágio lá, na DERDIC, que é lá em Ibirapuera, foi um estágio maravilhoso, porque eu aprendi toda a parte da alfabetização. Por isso que hoje eu sou especialista em alfabetização. Né? Então, assim, essa formação fez que eu voltasse para a parte da psicopedagogia. Entenda assim, a psicopedagogia, ela não é a psicologia e não é só a pedagogia. Elas se juntam. Como se juntam? Porque a parte emocional da criança, a gente trabalha com isso. Sabe? A criança, quando vem para mim, elas vêm triste, achando que são burras, né? Que não conseguem aprender. E aí a gente tem que transformar, né? Que eu falo, a criança precisa errar. Porque se a criança erra, ela aprende, né? Não adianta você falar, tá errado, e não corrigir, então que adianta? Agora, assim, tá errado, vamos ver se você consegue entender. Aí a gente passa a parte auditiva para a criança, faz sons para ela, né? Que hoje isso a gente chama do método fonético. É o que tá dando certo, né? Então esse método fonético é o que a gente trabalha, né? Nossa, mas pensando bem nisso daí, né? Imagina quanta influência o pai tem em cima dessa criança que precisa errar. E o pai não vai deixar, muitas vezes não deixa. Eu acho que cria até uma ansiedade. Sim. Tipo, se você fizer desse jeito, você
você vai sofrer, você vai morrer, você vai todo aquele medo lá. Então a criança não vai passar por essa parte que tem que desenvolver. O Cauê, sabe o que eu acho? Hoje em dia a gente não tem pais e mães, tá? Então, tá muito difícil. Então, Né? Então hoje o que a gente tem um perfil mais da escola, né? E aí a gente sente que as escolas necessitam desse apoio, né? E a criançada hoje, os pais, pai e mãe trabalham. É diferente da época antiga, né? Anteriormente, como né? você falou, né? Que eu sou a irmã mais nova dele, porque ele ficou bravo. Mas assim, né? Eu acho que eu tenho 61, né? Então, assim, já tenho quase 40 anos de carreira. Então, assim, são necessidades que a gente vem estudando. O mundo mudou. Né? Hoje o mundo está muito diferente. E 40 anos de carreira, você vê como os pais foram mudando. Sim, Você sim. já viu, pegou pais no começo da sua carreira, eram de uma forma, e hoje você vê... Sim, né? Porque até a escola também, né? Parece que a escola, para você, para manter o aluno, defende uma coisa que é muito errada para você não perder o aluno e acaba punindo o professor que está tentando fazer um negócio. Eu já ouvi falar muito sobre isso. Isso. Né? E hoje as escolas, assim, eles buscam a melhor metodologia, né? Então, sistemas de ensino variados, né? Então, objetivo, etapa, N situações aí. E aí nós como profissionais, a gente tem que entender como processa, como é trazido para a criança. Por quê? Porque quando a gente vai orientar, até comentei com você que hoje os adolescentes não sabem estudar, então a gente tem que ir lá entender a metodologia, como é formada, para que a gente consiga orientar cada criança e de maneira diferente, né? Então, você vê N situações de sistema e a gente tem que aprender, né? Então, a primeira pergunta que tem de questionário das escolas é qual é o sistema de ensino, né? Então, voltando aos sistemas, hoje as escolas estão muito mais aprofundadas em fazer o conhecimento virar internet, né? Então, eu trabalho com tablet, E assim, para alguns pacientes meus que têm uma dificuldade, dislexia, dificuldade de aprendizagem, o tablet foi a melhor solução. Entendeu? Então, assim, são situações que a gente vê. Primeira coisa que a gente olha é assim, será que seu filho está adaptado realmente nessa escola? Não é? Então, minha primeira pergunta, porque a criança vem, o desânimo total dos pais, pago tão caro, e não vai, não consegue ler, não consegue escrever, né? E aí você vai, então como que é, né? Então, assim, a gente adquire essa situação de conhecimento das escolas e aplica cada trabalho, né? Então, aí o pai fica reclamando que paga caro, só que o filho está num sistema que não funciona para ele muitas vezes, do colégio. Sim. Né? E hoje, estava conversando com ela, existe assim, nível de avaliação nossa agora, ampliamos para um trabalho de equipe. Hoje, eu sozinha não posso fechar um diagnóstico. Né? Por isso que na Fala Infoco, um pouquinho da sua equipe. A terapia em Focus eu tenho 2 psicólogas, uma neuropsicóloga, tenho uma fonoaudióloga, né? E assim, essa equipe que eu chamo educacional faz que a gente tenha essa compreensão, né, da aprendizagem, porque não acontece, né? Geralmente eu encabeço, eu faço primeiro a triagem, né? Tipo assim, eu converso com os pais e aí, conforme a queixa, o histórico da criança, eu direciono para a equipe. O neuropsicológico, a gente vai manter porque é um exame muito caro. Tá? Então, não é assim, qualquer coisa. Né? A gente... exame neuropsicológico? E são através de testes. Voltados para a parte cerebral. Mas é feito em laboratório? Não. É uma psicóloga que faz, que tem um treinamento para isso, ela tem uma especialização. A minha, que é a Flávia Borgato, ela fez a especialização dela no Einstein. Tá. E ela aplica testes? Aplica teste. E você faz isso na sua clínica? Sim. E, Amy, fala um pouquinho, como que os seus pacientes chegam até a clínica? De verdade, é tudo indicação. Mas indicação... Assim, de escola. Tudo de escola, né? Então, quando a gente atende assim, eu sou o vínculo da escola, né? Não que o pessoal não vá, a fono, a psicóloga, não é que elas não vão. Mas eu vou. Quando eu tenho um paciente, eu me envolvo
no caso, aquilo que eu estava te falando, eu vou na escola, eu olho o material, eu olho prova, né? Então, só de bater o olhar na prova, eu falei assim, tá errado como você estuda. Sim. Esse professor exige que você faça isso, né? Então, assim, a criança fala assim, não, eu respondo desse jeito. Ó, aí eu risco toda a prova. Falo, olha, você respondeu o que o professor pediu? Aonde? Mas aí, olhando a prova também, você já... Se ele tiver algum transtorno, alguma dificuldade, já dá para ver, né? Já dá para identificar. Sim. 40 anos também, né? Geralmente, quando eu faço o trabalho, eu peço esse material, né? Para que a gente consiga aí fazer uma visualização melhor da aprendizagem da criança. Até o nível ortografia, vocabulário, como responde. E quando não entende, responde qualquer coisa, né? Então a gente percebe isso. Então as escolas, de verdade, eles têm, no meu trabalho, uma garantia muito assim, de que ela vem aqui, ela vem conversar comigo, vem conversar com o professor, ela vem orientar. Então por isso eu sou, assim, de verdade, muito requisitada, Sim, né? Imagina o quanto de requisitação você deve ter, porque a gente vê os pais hoje muito ansiosos, Sim. muito, sei lá... eu mando para outro setor. E dá vontade Não de é falar minha assim, parte, dá eu vontade mando de falar pra assim, psicóloga. pega esses pais aqui, é vocês que vão passar. Porque acho que, na Tem verdade, muito, viu, Kaori? É? Ó, eu vou te falar que 99,999 as questões são familiares. Eu sei que eu sou mãe, né? Então, nós eu somos sei da minha mães aqui. Mas assim, a dificuldade hoje, voltando à questão que você estava falando, hoje a nossa educação está muito difícil, de verdade. A gente não tem pais presentes, a gente não... Sabe, aquela coisa do pai sentar, ler um livrinho. E não é que não está presente, está do lado, mas não está presente. Sim, sim. Não tem uma... exatamente. Sim, tá cada um no seu mundo. Sim, sim. Eu tenho uma família que eu briguei, falei assim, quero que vocês jantem junto. Como assim, jantar junto? Assim, Sério? Foi difícil isso? Muito. Pai assistindo jogo de futebol. A mãe sozinha na cozinha. O filho no quarto dele jogando game, comendo a comida. A filha também. Na internet no quarto dela. Pede comida pelo celular pra mãe. Eita. Não vai pedir na cozinha, assim? Aí a mãe pega, vai levar o pratinho dela. Eu falei, para com isso. Não é assim que funciona. Entendeu? Mas e aí, o que aconteceu, essa família? Começou a comer junto, pelo menos uma refeição por dia. Mas aí a queixa dessa família era o estudo. Sim, a menina, ela estava se sentindo abandonada. Mesmo a família toda em junto. casa. E ela estava indo mal na escola. Sim, E o fato de jantar já melhorou. já melhorou. Nossa. Porque no jantar, gente, troca assuntos, né? Tipo, e aí, como foi a escola hoje? Ai, pai, hoje eu tive uma aula assim, assim, assim. Envolve, né? Aí a mãe também vai falar, né? Aí você fala, sem celular, gente. Tem criança que você fala assim, desenha uma batata. Desenha a batatinha do McDonald's, né? Só pra vocês entenderem, né? Então, a criança não tem conhecimento. Como é né? a batata. Aí você percebe que tudo, para escrever, fazer uma redação, esse mundo é muito difícil. Eles não sabem. Criança que nunca foi na feira, no supermercado, né? Num parque. Não sabe como que são os legumes. Sim. Parque. Porque a criançada de hoje não tem motricidade para escrever. Nunca foram no parque, nunca se penduraram. Né? Nunca correram. Porque ficam no game. Sim. Meu Deus. Tá tudo atrofiado. Não, e é de verdade. Né? Eu estava até mostrando as filmagens que eu faço no consultório para ela. A criança não tem pinça. Nossa. E a pinça é o fator principal para você pegar um lápis. Como assim, gente? E a escola? Não escreve? Então, perceberam, por isso que mandaram para mim, né? Mas essa criança tem 5, né? Que você me mostrou. 5 anos. Ela não sabia montar quebra-cabeça. Hoje ela monta. Amy, conta pra gente, assim, um caso, né? Você me falou alguns enquanto a gente estava lá conversando, mas para as pessoas terem ideia do teu trabalho, assim, melhor, né? E do teu grupo de trabalho, assim.
não precisa falar o nome, sim, dos seus... Mas assim, né, como até eu falei, e você até falou que as crianças vêm através das escolas, mas como que é? Você vai e capta as crianças através da escola? Como que é esse teu trabalho? Porque assim, a avaliação psicopedagógica tem 2 vertentes, né? A parte auditiva e a parte visual. Nossa, isso gera aprendizagem? Sim. Porque se você não tiver isso, você não consegue aprender, né? E isso que a gente fala das funções executivas, né? O que é? Saber cortar, saber separar, né? Saber juntar, né? Então você faz uma análise completa disso, né? E aí vai pelo visual e pelo auditivo. Então, memória, né? Então, a criança, quanto ela consegue memorizar. Por exemplo, uma criança de 5 anos, ela tem que memorizar pelo menos 6 figurinhas, né? A criança auditiva, tem criança que não ouve, fica batendo palma e não resolve. Então, a gente faz esse tipo de trabalho para que a gente observe como que é. Auditivo, você vai dar um ditado, ela está te ouvindo? Não está te ouvindo. E aí, como é que ela vai escrever se ela não escuta? Sim, entendeu? Então, hoje, nós temos também um trabalho de processamento auditivo e processamento visual, tá? Então, como encaminhamos para um processamento auditivo? A criança escuta, beleza. Só que ela não guarda. Ela assim, tipo, Kaori, pega a sua xícara vermelha e vai entregar pro Nil. Você só entendeu que era para pegar a xícara vermelha. Agora, levar pro Nil, já esqueceu. Entendeu? Então, assim, aí dá um dado de processamento auditivo. Tá? Por exemplo, barulhos, né? E você não consegue centrar no que eu estou falando. Porque o barulho aqui incomoda. Isso a gente chama de alteração de figura-fundo. Quer dizer, você não consegue centralizar o que eu estou falando. Você escuta tudo os barulhos. Entendeu? Então, isso faz que a gente já tem um pré-diagnóstico de um processamento auditivo. Mas esses casos, geralmente, a pessoa nasce com isso? Às vezes é um fator N tipo fator. De estimulação. Pode ser falta de estimulação? Sim. E tem o visual também, né? Que é o processamento visual, tá? O processamento visual é a mesma coisa. A criança vai ler, ela segue, o olhinho dela faz isso, só que esse para e esse continua. Tá? E aí ele perde linha, não sabe onde parou. Então, isso a gente chama de alteração de processamento visual. Não junta sílaba. Eu tinha uma menininha que ela escrevia assim, você falava assim, gato. Ela fazia o G, o A separado e o to. Tá. Pra ela, tá tudo certo. Tava escrito gato. Aí eu falei, não, gato. Sílaba. Ela não conseguia juntar. Isso aí também. Ela fez processamento visual e teve um diagnóstico que ela não tinha se juntar. E aí foi com os exercícios que você faz durante a tua terapia. Sim. Conta pra gente como que é a parte da tua terapia que você falou assim, olha, se você não fizer uma lição, você não tem um joguinho? Isso é assim, porque minha terapia, toda a gente tem um projeto no trabalho das crianças, né? Então, assim, eu planejo pelo menos 20 minutos de jogos, tá? Mas esse jogo não é qualquer jogo. Né? Por exemplo, aquele dia eu quero trabalhar visual da criança. Então, eu vou trabalhar com memórias visuais. Né? Então, eu faço 20 minutos de jogo e depois a gente faz o trabalho da terapia. Que geralmente são 25 minutos, mais ou menos. São 50 minutos de sessão. Então, esse período de trabalho, aí eu faço N situações do que o foco do jogo. Tá? Então, eu tava mandando, tem criança, e eu mando lição, né? Porque uma pessoa boa como eu mando lição para casa. Uma pedagoga, né? Eu mando lição para casa, né? Final de semana. Aí a criança chega sem a lição feita. E entenda assim, isso que eu explico para a mãe, explico para a criança. Você tem que trazer a lição, porque isso faz que eu entenda que você já tá joia nessa letra. Se você não fizer... Aí eu falei, tem que voltar tudo de novo. Sim. Porque eu não sei se você aprendeu, né? Então, assim, eu tava falando pra ela. Aí a criança falou assim, com a pastinha. E aí, o que aconteceu? Ai, tia, não deu tempo pra fazer a lição. Ótimo! Vamos então, voltar. nós vamos fazer agora. É a hora do jogo, tia. Né? Sim. Então, aí eu falei pra ela, nunca mais esquece de fazer lição. Mas isso é um treino também. Sim. Eu acho que a questão da responsabilidade é um ato
que hoje em dia os pais não mostram isso. Não faz mais, gente. Entendeu? Porque isso aí não é sua função, né? Na verdade. Minha filha, se eu te contar que que a gente faz, né? Mas, então, assim, é claro, né, voltando até essa questão do trabalho auditivo e visual, né, que eu não faço, isso aí é mandado para fora, que são feito em cabine, o visual é feito através de testes, né? O visual hoje, a gente usa não óculos de lente, a gente usa prismas. Porque o prisma, ele tem a questão da luz, ele faz o foco. Essa menina do gato, hoje ela escreve tudo. E quanto tempo demorou para ela aprender isso aí? Foi, para essa menina, eu acho que foi essa marcação de assim, antes e depois. Né? Ela colocou esse óculos, nas mesmas 2 semanas, ela começou a ler tudo. Gente, é que incrível, né? Eu tenho, até essa minha paciente também é okinawana, né? E essa menina, eu atendo ela desde os 8. Ela tá com 21. Ainda passa? Passa comigo. Ela é deficiente intelectual. Tá. Aí eu falo pra mãe dela, desde os 12 anos, leva pra fazer processamento visual. Já levei no oftalmo. Não é oftalmo, não é oftalmo. Vamos lá. Mas explica pra gente, né, então, qual que é a diferença entre um oftalmo e esse processamento que você está falando visual? A gente chama de neurooftalmologia. É a função, de novo, cerebral, como o processamento auditivo. Não é o ouvir, é como se processa dentro do cérebro. Entendi. Né? Então, assim, a gente faz essa pesquisa, avaliação, e aí a gente tem condições de fazer indicação. Né? E que nem o auditivo, o visual também pode ser falta de estímulo. Também. Gente, então quando é criança, se não seguir A melhor forma de aprender é a educação infantil. Você tem que escolher uma escola que trabalhe essa vida. Vida diária. Né? Atitudes de, né, se levar. Escola montessoriana faz isso. Minhas 2 filhas estudarem escola montessoriana. Mas né? como que é? Como é o esquema A dessa? escola montessoriana, ela faz todo tipo de material. É a vivência utilizando material. Então, tamanho, forma, tudo material de madeira. Né? Então, a criança aprende a manusear tem isso. aqueles quadradinhos? Isso, a torre rosa. Né? Que vem o tamanho maior, vai não, que faz a matemática num quadradinho? Os blocos lógicos, sim, também é da parte montessoriana, né? Que aí é unidade, dezena, centena e o milhar, que é um cubão. Eu tava pensando, porque meus filhos já têm mais de 25, meu filho tem 25, eu falei assim, nossa, pode deixar que a mamãe vai cuidar dos netos, mas é tudo na chicotada, mas agora eu não vou fazer mais isso. Agora já tem uma outra forma, né, Kaori? Vou levar para essa escola. Eu acho que assim, a escola é fundamental da educação infantil, dessas vivências, né? Então a gente, eu acho que a partir daí, né, que você tem um reconhecimento, né? A psicóloga, mas eu não, ela trabalha essa vivência em escolas infantis, né? Porque hoje a criançada é agressiva, né? Não escuta, né? Tem criança que a gente acha que é surda, mas não é. Mas é né? Ouvido seletivo? Sim, que é isso? Só ouve o que quer, né? Tem. Mas então, conta pra gente, assim, uma experiência, um paciente que você teve, você falou, nossa, isso aqui foi diferente, sei lá, foi desafiador. Assim, né, igual eu estava colocando dessa menina, eu acho que ela já tinha um diagnóstico, mais ou menos, não era tão certeza, de uma deficiência, né? Então, quando ela veio para mim, por insistência dos tios que me conhecem há muito tempo, leva em mim. Aí, quando ela chegou para mim, ela não sabia ler e escrever, com 9 anos. Nossa! Não sabia ler. E aí, eu comecei a trabalhar com ela, né? O que é trabalhar com uma pessoa que quer aprender tudo, mas não consegue visualizar nada. Tadinha. Então, ela gostava de desenho, ela gostava de, né, mostrar alguma coisa que ela conseguia fazer, de trabalhos manuais, e eu comecei por aí. Né? E aí, hoje, ela, né, estava até comentando com ela, já está no 3º médio, né? Já está saindo, só que ela vai continuar na escola, na visão de um trabalho de projetos.
ela adora cozinhar, então vai para culinária, entendeu? Mas ela tem um nome de algum transtorno, sei lá, diagnóstico? É um rebaixamento intelectual. É o quê? Rebaixamento intelectual mesmo. Ah, tá. Entendeu? Mas que eu tava falando pra ela, não vou conseguir dar alta ainda, porque ela não sabe as 4 operações, né? Consegui entrar em multiplicação semana passada, entendeu? Olha, mas vai ter que fazer isso com muita gente, então, né? Então. Mas teve isso é de nascença? Hã? É de nascença? Sim, Ah, sim. tá. Teve um caso que eu atendi um menino, né? Ele era palmeirense roxo. Só. Vivia de Palmeiras da cabeça aos pés. E eu sou palmeirense. Aí eu falei assim, meu Deus. E ele errava todos os números, ele não sabia escrever. Eu acho que ele tinha uns 8 ou 9 anos também. Aí eu falei assim, legal. Peguei todas as camisas dos times, todas as camisas com os números e comecei a trabalhar com ele. Que número que é esse? Ai, que número que é o Dudu? Que número que é o... E aí ele foi. Porque os jogadores, ele sabia os nomes, assim? Todos os nomes. E aí você pegou o nome do jogador e o número do jogador. E comecei a trabalhar com ele. Que letra é essa? D. O Dudu. Como a gente escreve? D, U, D, U. Oh, muito bem. E aí foi. Olha. E aí, com recompensa, ele tinha. Ele escolhia um jogador, eu imprimia e dava para ele. Que então legal. ele tinha, assim, pastas de todos os jogadores, porque ele chegava e falava assim, tia, falta um hoje. Tem que ligar com alguma coisa que ele gosta. Acho que para mim é funcional o nome de shopping, porque eu adoro shopping, sabe? Também. Sapato. Então, isso que é legal, trabalhar isso. Por isso que eu sempre Sapato. eu pergunto para a criança, pergunto para a família o que ele mais gosta. Né? Então, assim, por aí que a gente vai trabalhando. Né? Então, crianças que gostam de dinossauro, né? Crianças que gostam de princesas. Aí a gente vai criando, né? Vai criando em cima. Mas o número maior que você tem é de, assim, dificuldade de crianças que foram pouco estimuladas ou de crianças que têm algum transtorno, como o autismo? Eu acho que todos. Mais ou menos. Né? O autista, eu não atendo nível 3. Né? O autismo tem 3 níveis, né? Então, eu atendo mais o 1, que é o mais leve, né? Que eu tenho a parte da alfabetização, trabalho matemática, leitura. Então, assim, eu consigo trabalhar nesse nível. O número 3, geralmente, que são mais aqueles que têm, né, a estereotipia, já não conseguem ter contato olho a olho. Isso aí eu já mando para clínicas, né? Porque é importante a gente já fazer esse encaminhamento para a família também. E o déficit de atenção? Olha, eu sou diagnosticada, viu? TDAH. Já tomei remédio, só que já fui dispensada, mas... E hoje eu tenho muletas, né? Para conseguir viver com a minha distração e o meu hiperfoco. E tem muito sobre... Tem muito... TDAH? Tá. Só um passinho antes. Né? A Kaori sabe o que é TDAH, mas o que é um TDAH, né? É mesmo. É que ela já está querendo ter um diagnóstico aqui. Não, eu já tenho, eu quero uma ajuda. Uma dica, assim, né? Mas o que eu acho assim, a maioria, a gente tem, as crianças às vezes já vêm com esse diagnóstico, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A criançada já vem com alguns diagnósticos prontos. Quem dá esse diagnóstico é só o neurologista, ele bate o martelo. Agora, a gente tem algumas características que levam a gente a entender que o encaminhamento para o neuro é muito importante. Olha tudo, não presta atenção, você fala, Tinha que você falou mesmo? A primeira palavra, às vezes, é difícil de captar. Então, aí começa a ter esses diferenciais que eu falei, né? Do encaminhamento com processamento auditivo. Para bater o martelo de um diagnóstico, de um transtorno... Sim. É muita pesquisa. Bastante. Né? Eu não sou essa de ficar fechando o diagnóstico sem ter provas, né, de orientações até porque profissionais. Não tem muito exame que mostre, né? É tudo por descarte, né? Primeiro você precisa fazer os exames. E você sabe que o hiperativo é mais claro, né? A criança não para, pá. Então, e o desatento aí você fica nessa dúvida. Será que é processamento auditivo? Por isso que ela não presta atenção? Então, tem esse diferencial que a gente tem que fazer a busca. Sim. A minha filha também tem, né? E o dela foi certeiro,
quando ela fez a polissonografia, que deu 44 despertares sem nenhuma apneia. Então, Sim. tinha alguma coisa despertando ela. E aí, tipo, o sono dela totalmente ineficiente e o déficit, ele dava isso. E a gente não passou pelo neuro, mas a gente passou pelo psiquiatra e ele fez todo o papel do neuro com exames... Por isso, Caone, que na anamnese, na entrevista, a gente faz essas questões. Como dorme, Isso. como come, Aham. entendeu? Porque aí, a partir daí, você já começa a direcionar. Opa, Sim. é por aqui que eu tenho que ir. Vamos investigar um pouco mais isso, né? Para que a gente tenha um fechamento melhor até das nossas condutas na hora da avaliação, né? Sim. Então, a gente faz todo esse trabalho mesmo. Porque é né? muito fácil confundir com qualquer outra coisa, né? Sim, sim, sim. Por isso que a gente tem que Até ter o o próprio diferencial mesmo. cansaço, né? Sim. O ambiente dentro de casa. Isso aconteceu essa semana, né? A mãe me ligou. Eu tenho sessão de quarta-feira. A mãe me ligou na terça dizendo assim: nossa, minha filha está muito febril, levei para o hospital e deu pneumonia. Está internada. Meu Deus. Aí eu falei assim: peraí, desde quando está essa febre? Ah, desde sexta, no feriado, né? Eu falei: sexta? Peraí, mas você foi na Simone, que é minha fonoaudióloga que trabalha processamento auditivo, na segunda? Aí eu fui. Falei, meu, tá tudo errado. Aí eu liguei pra fone e falei assim: então, amiga, acho que você vai ter que reavaliar a menina. Ela tava com Por quê, Mi? Porque ela tava febril. Como assim? Mas a mãe não falou nada. Eu falei assim, então, ela não quis desmarcar, porque esse final de ano, né, você corre contra o tempo para que a escola faça um procedimento diferenciado em provas. Né? E essa menina, eu solicitei o processamento auditivo para ser orientado no processo de prova, né? E aí acho que a mãe pensou nessa, né? Sim. Não posso cancelar. E levou a menina com febre. Aí eu virei para a fone e falei Ai, não assim, dá. faz de novo. Sim. Ela falou, não, Emi, não sabia desse ponto. Nossa, tô ligando pra mãe e tal. A menina tá internada até hoje, né? Meu Com Deus. febre ainda. Com febre ainda. Acabei de ligar. Antes de vir pra cá, mandei mensagem pra mãe, tá febril ainda. Então, assim, a condição da criança, ela tem que estar bem. E é um exame muito chato. Porque precisa de atenção na criança. Imagina, ela não tá Porque bem. dentro da cabine você não ouve som, né? Então você põe o fone. Então, nesse fone aqui, você tá vendo o barulho de água. E aqui ela tá falando batata, Meu filho fez isso. fruta, né? Tá falando frutas aqui. E é o blá, 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 blá. Depois muda. Né? Então, para que isso? Pra gente saber como entra o som e passa dentro do cérebro. Né? Aí, crianças que têm tipo de alteração neurofuncional, o que acontece? Não consegue ler, porque não respeita a vírgula, não respeita nada. Se você fala, ela olha para você e fala assim, não entendi nada que você falou. Entendeu? Porque não tem essa percepção. Né? Então, é isso que a gente faz, né? Todo esse lado do processamento auditivo, né? Entendi. Então, só que não faz na minha clínica, tá? É minha parceira, né? Que ela dá moca e a gente tem esse vínculo muito grande. E o pessoal toma remédio, né? Ajuda, né? No déficit. O TDAH? Sim, sim. Eu sei porque o primeiro dia que a minha filha tomou remédio, ela falou, mãe, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Mas mãe. sabe, Cauri, é o que eu falo toda vez para todo mundo. Não adianta só tomar medicação. Sim, eles faziam Porque psicoterapia. se você não tiver terapia, né, você não consegue. Tipo assim, ó, vamos aproveitar a medicação para Sim. você aprender a Isso. ter foco, Sim, ter isso. atenção. Então, só dar a medicação pode ser, por exemplo, se tem um déficit de aprendizagem, tomar um remédio, ela vai ficar tensando, mas ela não entende nada. Não, então, Né? Tem tanto que ter um conjunto, né? Sim, Os dois faziam os dois, tomavam remédio, fizeram psicoterapia por 1 ano. Um ano assim, sem falha, direto mesmo. E hoje não usa mais nada. É tudo com Isso novos... é um medo, Cauri, de muitos pais. Não, ele vai ficar viciado. É isso, exatamente. Entendeu? Isso que eu queria E falar. Não porque fica. assim, não fica por quê? Porque você só toma Primeiro que na remédio hora é da caro. escola. Se sábado, domingo, feriado, você não precisa de férias, você não precisa tomar. E o remédio que eles tomavam era caríssimo. Eu não tinha vontade de viciar eles nele.
Hoje tá muito avançado os remédios agora para TDAH. Mas assim, é aquilo que a gente comenta com os pais, né? Precisa tomar. Precisa. Porque quando a criança toma, ela vai aprender a ter atenção. Sim, não. E ela vai ter atenção e vai dar o tempo de ela conseguir recuperar novos... Isso que eu escutei, que ela tinha que criar novos caminhos neurais. Sim. Então, já que ela está com atenção, ela consegue fazer isso. Porque diminui a ansiedade, deixa a pessoa mais segura, então ela conseguia desenvolver, né? Mas tinha que... É que a gente chama mesmo, né? A parte cerebral, ela tem as sinapses, né? Que vão fazendo esse movimento todo no nosso cérebro, construindo todo o nosso cérebro. Então, se não é estimulado, o que acontece? A criança não sabe. Ela fica perdida. Né? Por isso que as duas vertentes da parte auditiva e visual é o que a gente trabalha. E realmente o remédio é muito importante. Sim. Né? Tipo, queria falar, porque por própria experiência, isso é um tabu para muita gente. Sim, só é que difícil convencer os pais. Só que, gente, tem hora que eu falava, gente, a felicidade está na farmácia. É só ir lá comprar. Porque é incrível, assim, como mudou a dinâmica, como mudou a autoestima, mudou muita coisa lá. E hoje, isso eles eram pequenos, né? Hoje, antigamente falava ginásio, eles já estão adultos e eles usam as muletas que a gente acaba criando. Sim. Eu acho que assim, o TDAH, quando adulto, ele começa a ter um mecanismo de como fazer a melhora no esquecimento, na atenção. Eles vão buscando essas, vamos dizer, estratégias, né? Então a gente ensina mesmo. Nós ensinamos as crianças a ter estratégia, a maneira de estudar, né? Como estudar, né? Que ela está falando, nossa, mas a criançada não sabe estudar. Não sabe estudar. Não sabe. Né? E aí a gente vendo essa atenção visual, auditiva, a gente traça caminhos de estudo para a criança. Oi, Amy, eu só queria voltar um ponto que você estava falando dos autistas, né? A gente vê agora um boom. Quer dizer, não sei se é um boom ou não, né, dos autistas, mas eu queria que você falasse, tem um boom, não tem? O que aconteceu, assim, se hoje se fala muito, se tem esse diagnóstico precoce, o que aconteceu? E acho que você falou que tem os níveis aí. Isso. De 36 crianças que nascem, uma é autista. Uau, um número alto. Muito, né? Se você vê o quanto a gente hoje está muitos profissionais envolvendo nesse trabalho, né? Juntando com a neurociência também. Mas hoje é 36 ou sempre foi isso? Não. Aumentou? O que será a mulher? Então, aí que tá, né? Existe a condição também que a gente vê que o diagnóstico está mais precoce. Tá. Né? Então, as crianças pequenininhas, uns 2 anos atrás, eu bati o martelo de autismo de um menino de 1 ano e 9 meses. Nossa. Né? E as muito características. precoce. Não olha, né? Sim. Não fala, né? Fica no canto. Né? Hiperfoco de coisas que fica fazendo. Então, bateu, já é autista. Né? E aí vai a busca, né? E, então, assim, o que a gente orienta é buscar um neurologista para que possa visualizar melhor isso para os pais, né? Mas então talvez é porque estão sendo mais diagnosticados ou estão nascendo mais autistas? Eu acho que o diagnóstico está sendo mais precoce. Tá. E que também os profissionais estão mais capacitados para isso, né? Os pediatras, né? Porque primeiro é o pediatra, né? Acho que hoje, né, eu converso muito com minha prima, que é pediatra também. Então, a gente conversa no sentido assim, o pediatra precisa ter essa formação. Né? Porque senão a gente, né, tem. E, por outro lado, nós profissionais aí, né, tem que estudar, tem que aprender, né, buscando todas as informações, né? Entendi. Então, vai se fazendo, né? Os congressos são muito importantes, a gente tem participado dos congressos para que a gente tenha aí novos caminhos, né? Então, hoje temos estruturas diferentes, metodologias diferentes, né? Clínicas especializadas em TEA, transtorno do espectro autista. A gente não chama autista, a gente chama de TEA. TEA. Né?
Então, é o transtorno do espectro autista. E aí, repete pra gente, você falou um pouquinho dos níveis do autismo que se tem? Então, são 3 níveis, né? Então, o 1 é mais um nível que é mais, vamos dizer, é sociável, consegue, né, permanecer numa escola até, digo, normal, né? Existe, inclusive, eu tenho um paciente meu que foi fechado o diagnóstico dele uns 4 anos atrás. Hoje ele faz o conteúdo do 6º ano igual às outras crianças. De tão estimulado que foi, né? Ele tá comigo também já há uns 5 anos. Então hoje tá super, né? Faz as coisas. É autista, mas um autista que você consegue trabalhar nisso. O nível 2 já é um médio, que tem alguns hiperfocos, né? Mas não consegue essa coisa ainda social. E o 3º, realmente, que é a criança que tem mais características de autismo. Balança as mãos, não conversa, não te olha. Então, realmente, já a gente encaminha para clínicas especializadas, que agora, hoje... tem muitos, né? Emi, o pessoal tá falando que os ouvintes estão pedindo para você contar um caso. Um caso. O Hélio... Peraí, deixa eu especificar. O pessoal quer saber, né? Mais casos igual o da família que precisava só jantar junto, porque ficou curiosa pelo fato, né, de algumas pessoas que os pais podem, às vezes, estar prejudicando o aprendizado dos filhos com essas ações. Então, meu sonho é montar uma escola de pai e mãe. Seria maravilhoso, mulher, apoiado. Por quê? Né? Hoje os pais, o foco é profissional, né? Assim, não tem aquela coisa de tempo para brincar, como eu falei, ler um livro, né? Ter essa dinâmica de vamos marcar um jogo, vamos passear, vamos ter... Então, assim, não tem programação. Né? Então, você percebe que as crianças elas ficam assim, no game, direto lá, e fica viciadas, né? Porque são crianças que você nitidamente sabe que aquilo virou um vício. Né? Então, a USP está estudando como fazer o melhor trabalho de condições de retirada do vício, né? Que a gente que tem, né? Então, assim, é muito da questão desse olhar dos pais, né? E jogam muita responsabilidade para a escola. Sim. Né? Meu filho fica das 7 da manhã às 7 da noite. O que vocês fizeram, meu filho? Né? E aí, assim, estudar para a prova. Mas, poxa, não ficou o dia inteiro na escola? Por que não estudou, né? E o lance? Poxa, faz uma revisão com... Chegou em casa, ou de manhãzinha, vai no carro. E aí? O que vai cair na prova de história hoje? Tá? Bate papo. A criança fica segura, não é? E não tem esse lance mais, sabe? A criançada abre a porta, vai. E é muito assim, né? Ele não quer, ele não faz. Porque assim, meu filho, ele tinha uma obesidade quando era pequenininho. E a gente fez uma dieta, ele conseguiu emagrecer. E ele tinha 4 anos. Aí manteve o peso até o 8º ano. Até os 8 anos. E era muito difícil fazer dieta, né? Mas, enfim, eu encontrava com mães também que tinham as crianças gordinhas e falavam assim, mas eu falo para ele fazer isso e ele não faz. Eu ficava pensando, meu Deus, mas você é responsável por ele. Ele não vai fazer, ele é uma criança. Você está falando de fazer, né? Hoje os pais, é tudo pronto. Né? Tudo pronto. Então chega, tal, esquenta. Eu conheço famílias no meu consultório que pega a marmitinha, pum, esquenta, cada um com a sua marmitinha, acabou. Joga fora, nem lava a louça. Tem família que não tem nem fogão, só tem um micro-ondas. Muitas coisas, né? E aí você percebe, assim, essa condição mesmo das crianças. Não, imagina que eu vou deixar... Sua filha tem 15 anos, você tem que deixar ela lavar a louça. Sim. Tem que fazer uma comidinha, né? Sim. Né? Mas não, é difícil. Ela vai quebrar... Imagina, vai quebrar meu copo vermelho. Não pode comprar outro. Então, assim, por exemplo, na minha casa, desde pequenininho, as coisas são tudo no armário de baixo. Pra pegar. Prato, copo, tijolo, tudo embaixo.
Né? Nunca esqueço, uma vez minha filha mais velha foi fazer bolo. E eu falei assim, olha aí, sabe aquele bolo de coisa, caixinha, de né? caixinha, né? E aí tinha 7 colheres. Ela botou 7 colheres na mesa, porque ela seguiu, ela tava lendo. Ela colocou. 7 Mas tudo colheres, bem, né? Mas ué, não é Sim. assim? Né? E a minha caçula falava assim, quando que eu vou fazer bolo? Só a Bia faz bolo, né? sim. Então eu falei assim, não, né? Tudo vai chegar. Então você pode ajudar, pegar farinha. Então esse é o estímulo que eu tô falando. Sim. Né? E Então, também fazer junto, né? Meus Sim. filhos faziam, eles eram pequenos, aí colocavam uma cadeira assim do lado. Ai, vamos fazer bolo. Ele chegava, mamãe, vamos fazer bolo no final de semana. Faz isso. Né? Às vezes você vê a situação das minhas filhas, né? Mamãe fazia moti, mandu, né? Pra fazer missa, vendia. As minhas filhas, desde pequena, sabe bater moti, Sim. sabe fazer bolo pra mandu. Olha só. Né? E é uma grande influência, né? Sim. Que você tem, que a criança vai aprender. Né? De verdade, a minha mais velha, que eu falei pra você que é nutricionista, ela aprendeu muita coisa com a minha mãe. Mas então, essa falta, além da falta de estímulo, eu acho que muitas vezes os pais carregam as coisas, né, que o filho poderia fazer. Eu vou falar de mim mesmo, né? Porque eles estavam estudando uma escola muito forte e já de pequeno a gente acompanhava muito. Eu tinha que toda hora fazer lição com eles, sabe, tentar. Eu sabia o dia da prova, eu montava uma prova e, sabe, meu olho até piscava assim, ó, porque eu já ficava biruta. Quando deu o 6º ano, ele começou a ir muito mal. E eu chamava ele de neném. E é o que acontece. Aí o que acontece. eu passei por uma psicóloga, ela falou assim, você chama ele de neném, pode parar. Primeira coisa. Porque neném não faz nada, é a mãe que faz. Se ele está no 6º ano, ele sabe fazer. E ele já estava habituado. Quando ele começava a fazer a lição, ele falava assim, mãe, eu não estou conseguindo. Sim. Eu ia lá e começava, peraí, vamos fazer. Mas como você não está entendendo? Isso aqui está falando assim, ele era o hábito de fazer junto. Aí quando eu passei com a psicóloga, ela falou assim para mim, ele não é neném, vai mudar o nome que você chama ele, 6º ano. Ele odiava, porque eu chamava ele na frente de todo mundo, neném, mamãe tá aqui. Aí Internalizou o menino. Nossa, ele internalizou. Aí a primeira vez, ele falou que eu já estava preparada. Aí ele falou assim, mãe, então não tô conseguindo fazer. Eu falei assim, filho, vai lá, tenta fazer que a mamãe tá ocupada. Ele fez bem a cara assim, como assim? Você não vai me ajudar? Pois. Aí, olha a mágica, ele voltou pra lá pra fazer a lição, e aí ele falou assim, mãe, eu consegui. Olha quem tava incapacitando ele, eu mesma. Isso é normal. Isso é normal. Tá vendo? Isso é normal, cara. Aí ele começou... Nossa, eu fazia totalmente o contrário com meu filho. Eu falei, não, tenta lá. Tenta lá. Sempre foi assim. Eu acho que assim, a criançada, a gente tem que sempre dar os 50%. E os 50% tem que se virar, né? Através desses 50%, Nossa, acho que eu dava menos disso. que a gente vai estar ali ou como auxiliar, né? Então, assim, o certo, você ter um acompanhamento, não fazer por ele, acompanhamento. Depois do 6º ano eu melhorei. Até o Fundamental 1, que é até o 5º ano, entendeu? Aí o 6º ano é perna para ele que tem que se virar. Então eu fiz na Aonde tem mais certa. repetência, onde a gente que sente é a partir da virada do sexto, né? do funde. Né? O funde 1 pro funde 2. Então eu fiz na hora certa, graças a Olha, eu Deus. fiz amém. antes. Eu fiz antes com meu filho. Porque Fiz aí antes. a criança, olha só, a maturidade da criança para aprendizagem, ela começa a ter a forma melhor de estudar. Entendeu? Tipo, Ele cria. Tipo, então, cria, né? Vamos dizer assim, que foi uma criança muito estimulada, né? Na leitura, Sim, sim. né? Contar histórias, né? Então, assim, quando a criança é muito estimulada nessa parte, quer dizer, ela já vem pronta na maturidade educacional, né? Então, o que eu sinto mais essa dificuldade? São as crianças de 6º,
em diante que não sabe estudar. Sabe? Aquela mãe que fazia resumo de história e geografia, falava, estuda aí que vai cair na prova. Não sei quem foi assim. Entendeu? E aí, o que a gente faz? Né? Não, tá errado. Mas assim, eu lembro que foi produtivo essa época, porque assim, quando chegava a semana de prova, eu falava assim, vamos limpar tudo isso aqui? A gente descarregava caderno, tudo limpava e tal. E aí, parece que limpava a mente. E engraçado que depois que eles começaram a estudar sozinhos, eles estavam lá limpando o quarto sozinhos. E qual é a metodologia certa para fazer estudo? O estudo tem que ser diário. Chegou da escola, né? Por isso que eu falo, tem que montar um caderno de estudo. Esse caderno de estudo, a criança vai anotando as coisas principais. Isso eu estou falando de história, geografia, né? Português e tal. Matemática não. Matemática, exercício dado, exercício feito 3 vezes para ver se aprendeu, né? Então, matemática é uma coisa de repetição. Agora, repetição, raciocínio e tudo mais. Agora, as outras matérias, você tem que aprender a anotar. Aprender a ler e resumir. Ler e resumir. Chega na época de prova, volta Você lá. já está pronto o Já teu está resumo. pronto. Entendeu? Então, você ensina a criança desta forma. Né? Pra ficar natural, automático. Sim, sim. Você vai ensinando a criança a fazer uma construção dessa aprendizagem. Porque assim, quando chega na prova, vai muito bem. Né? Sabe aquela coisa da pincelada, né? Opa, isso eu já sei. Isso aqui eu já sei. Opa, isso aqui eu preciso ler de novo. Então, você ensina a criança a fazer isso. Criança que chega lá, com o livro debaixo do braço. Ai, que saco, tia, eu tenho que ler esse livro. Muito mais, tia. Falei, peraí, vamos lá. Vamos contar quantos capítulos tem esse livro? 26. Vamos lá. Quando vai ser a prova? Ai, tia, daqui 1 mês. Então, vamos lá. Vamos fazer assim? Se a gente ler um capítulo por dia, a gente mata isso. Não vou ser ruim, né? Vamos lá. Então, vamos dividir por página. Então, aí ensinei ele a ler, né? E falei assim, agora você vai levar para casa. Então, ó, dá para você ler mais uns 20 páginas, tá bom? Semana que vem, a gente vai discutir. Aí era Frankenstein, até lembrei o nome do livro, Frankenstein. Aí o menino levou. Na semana seguinte, ele trouxe o livro e ele fez marcação, né? Eu falei assim, uai, isso aqui é 20 páginas. Ai, tia, tava tão legal que eu queria saber o que tinha acontecido. Que bom. E aí ele foi lendo. Eu ia achar que o hábito era muito difícil de instalar. Não. Criança que tem dificuldade de leitura, você não pode dar um Frankenstein, né? Então você começa a trabalhar livros mais, né? Voltados para uma historinha mais simples, né? Teve um menino, ele estava no 7º ano, ele reclamou para mim, assim, reclamou para a mãe. Me dá só a Turma da Mônica, né? Aí eu falei assim, por que eu te dou Turma da Mônica? Qual é o seu problema? Interpretação de texto. Então eu te dou para você ver e começar a registrar a história. Aí ele parou e falou assim, entendi. E aí foi. Então, sabe o que eu adoro? Coisa do YouTube sem fala. Porque aí eu falo... historinhas assim, que vai animados, né? Sim, sem fala. Eu faço a criança escrever depois. Eu pensei que ele ia falar daquele chinês lá, que fica cozinhando assim na rua. Assim. Você só fica olhando ele quebrar o ovo, pegar o ovo do chão, botar na panela. Mas essas histórias que ganham vida na forma da criança. Porque é a visão que a criança tem de escrita. Entendi. E, Amy, você acha assim, tem escolas que na verdade dão prova todo dia. Você acha que é uma forma correta? Eu acho assim, não digo todo dia, mas umas situações de revisão, acho legal. Cada capítulo, né? Então, fazendo uma revisão por capítulo. Tem escola que se dá prova sempre quinta e sexta. Então, os conteúdos são dados, quinta e sexta é uma prova, né? Então, divide, né, exatas humanas e dá a prova. Eu acho legal, porque é obrigada a criança a estudar. Sim. Então, aí você vê as crianças que não conseguem manter esse estudo. E, de repente, aprende a fazer também, né? Tem que estudar. Também. Mas eu acho que é que nem ela falou, né? Metodologia, né? Tem criança que responde bem a esse tipo de metodologia, né? Sim. Tem criança que não. E para mostrar para os pais, mas eu estudei nessa escola. Meu marido não estudou. Você Aí eu tem que ser entendi, né? Para vocês foi bom, mas para ele não é bom. Sim.
Né? E para explicar isso? Na verdade, os pais querem que estude naquela escola, Porque eu estudei lá. Nossa, mas é o que tem muito hoje, né? E assim, né? Eu estudei lá, eu sou formada pelo Poli, eu sou... É você. Não é seu filho, Não é né? seu filho. Oi, Emi, fala um pouquinho. Na verdade, assim, você atende muitas crianças que vieram de DECASEG, né? Nessa adaptação. Sim, Conta sim. pra gente como que foi isso. Assim, de verdade, eu tive que reaprender muitas coisas, né? Aí, como eu falei para vocês, minha formação é com deficiente da área da comunicação. Eu peguei dentro do meu conhecimento e comecei a introduzir. Eu atendi um menino, ele estava no Japão no 7º ano. Eu não sei se ele fazia escola brasileiro e japonês lá, só que ele não conseguiu se adaptar no Brasil. Foi muito difícil para ele. Escola pública também. Então, aí ele vinha com aqueles textos de história e geografia, assim, ó, nossa, eu sei ler. Mas ele não sabia interpretar. Não sabia interpretar. O que pegava? Vocabulário. Aí que eu fiz? Falei assim, não se preocupe, eu adoro, vocês percebem que eu adoro tudo colorido, né? Aí comecei a fazer uns trabalhos com ele, fazendo a palavra, né? E tendo o vocabulário do lado e a explicação. E ele começou indo bem, porque ele começou a entender, né? Entender esse vocabulário. Quando ele ia estudar de novo, ele lembrava que era o significado. E aí ele foi bem, né? Então, assim, essa questão de adaptação do DECASEG foi muito complicado, né? Mas eu juro por Deus que eu aprendi com a criança. Meu sobrinho veio do Nihon e a alfabetização dele passou pro 2º ano lá, no Japão. Quando ele veio para cá, tinha mudado, bem aquela época que mudou o 1º ano, que era o pré. E ele estava no 2º ano no Japão, ele tinha que vir pro Brasil pro 3º ano. Aí, minha irmã falou assim, e agora, onde eu vou pôr? Coloca na turma da minha filha, que os dois têm a mesma idade. Né? Aí, ela pegou e falou, não vou pôr. Imagina, 3º ano, meu filho saiu do 2º ano lá do Japão, não vai dar. Não. Aí a diretora virou e falou assim, calma. Conheço uma excelente psicopedagoga. Vai salvar sua vida. Eu vou colocar ele junto com a prima, porque os dois juntos vai se fortificar e ele vai andar. Né? E aí aconteceu isso. Minha irmã não queria. Minha irmã queria que ele repetisse o ano aqui. Aí a diretora falou, não, eu conheço a tia dele. Volta na tia dele. E aconteceu, né? Então, isso que é legal, né? Então, essa adaptação. Teve um dia que era dia de levar livro. Eu nunca esqueci esse dia. Ele abriu o livro assim, tinha Nihongo aqui e português aqui. Professor, nossa, ele está lendo livros, olha que bom. Aí minha filha escuta com a professora, ele está lendo onde está japonês, né? Pronto. Entendeu? Mas isso que foi legal, né? E assim, eu consegui alfabetizá-lo em 4 meses. Nossa! Fora meu sobrinho inteligente, né? Desculpa, né? Desculpa aí, meu sobrinho inteligente, né? Tá no sangue. Tá no sangue. 4 meses, alfabetização, ele já acompanhou a turma e foi embora. Não, mas o seu trabalho é fantástico. Fantástico. É importante e eu acho que deve estar tendo falta de profissionais assim, não, porque eu fico imaginando como as crianças estão. Eu estava falando para ela. Então, na época do bichinho, eu surtei, né? Porque eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer com meus pacientes? E agora? Como que eu vou tentar alfabetizar, orientar? Como? Aí eu estava um dia lá. Aí minha filha virou e falou assim, mãe, já sei. Eu vou adaptar para você uma lousa digital. Aí ela foi lá, ela tinha ganhado do meu cunhado, ela adaptou no meu computador e eu comecei a fazer tudo ali. Eu consegui alfabetizar, ensinar matemática, tudo por ali. Foi minha salvação. Mas como estava a cabeça das crianças? Muito assim? difícil, muito difícil. Né? Hoje a gente tem uma consequência do que aconteceu. Por quê? Você sente ainda hoje? Nossa! Principalmente alfabetização e psicomotricidade, escrita. Maneira de pegar lápis. Menina, se você for ver, as crianças iam aprender lá. Como? Se a professora não está vendo. Então, como que vai fazer? Né?
Então, hoje a gente sente isso. A criança pega lápis assim, de qualquer jeito. Né? Então, a gente tem que estar olhando toda essa parte. Emi, como você falou, né, dessa época da internet, tudo, o pessoal com esse acesso fácil, coloca pra gente os perigos do autodiagnóstico, que muita gente acaba procurando na internet e se enquadrar dentro de alguma doença e às vezes já chega com uma ideia pronta do que ela tem. Você autodiagnostica. Santo Google. Isso Google. daí. Os pais fazem muito isso com elas mesmas e com os filhos. Como chega isso pra você? É bem difícil, né? Porque os pais vêm muito nessa questão já de ter procurado todo as características que o filho tem, né? Então, assim, tem crianças que chegam lá e falam assim, olha, me mandaram te dizer que ele é disléxico. Opa, quem falou? A escola, tá. Então, quando eu vou fazer a avaliação, aí você começa a notar algumas questões. Primeiro de motricidade, primeiro de troca de letra. E aí você fala assim, não é dislexia, isso é falta de fixação da alfabetização. Porque dislexia, eles trocam as letras, né? B, o T, nem troca, né? Que é o visual, né? Então, não é, estava perfeito. O que ele não sabe escrever? Liá, os dígrafos, liá, chá, entendeu? Quá, guá. Outro diagnóstico. Isso, aí é uma questão de fixação da alfabetização. Mas o Google, o Dr. Google fala. É muito usado. Isso. Assim, eu mesmo vou confessar, eu adoro o Dr. Google. Tem o diagnóstico correndo. Tá doendo na minha cabeça, do lado direito, do lado esquerdo. Não, mas tem. Isso é fato. Né? Os pais já vêm com aquela coisa, ai, meu filho não é disléxico, né? Tá. E se for? Você vai amar do mesmo jeito, não Eu falei, é? e se for? Né? Se você tá aqui, a gente vai dar caminhos para ele melhorar. Sim, sim. Né? Porque chega muito, né? E diagnóstico... Ele é TDAH. Ai, ele é TEA. Ele... Diagnóstico, na verdade, ele é muito libertador, né? Sim. Porque aí você não fica... Será que, né? Aí você já pega o caminho certo. Tem que usar verde, azul e amarelo. Só verde, já sabe o que tem que fazer. Sim, eu acho que o buscar o nosso trabalho é buscar caminhos, né? Porque a gente pode fechar um diagnóstico e aí? E o que vai fazer, né? Então, a gente tem que mostrar caminhos de como estudar. E fazer pai estudar também, né? E acho que também, como se diz, a família, né? A família fazer... Sim. Sei lá, não é só o filho, mas os pais também fazerem, passarem pelo psicólogo, né? Sim. E como é bom fazer terapia, né? Sim. Você tem ainda esse tabu, né? Passar no psicólogo, Gente... As minhas filhas, as duas fazem terapia. Também Mas você manda direto os pais para terapia? Então, você sabe que as escolas, elas mandam para mim, para que eu indique. A gente manda para a Emi porque a Emi sabe conduzir. Porque é aquela questão da triagem que eu falei para vocês. Tá. Então, dentro do que os pais conversam, a gente sabe direcionar a parte emocional. Que é difícil. Não é todo mundo que aceita mesmo. Aí, para aquela coisa assim, não para segurar o paciente, mas para que a gente entenda que a criança necessita de um trabalho, começa com psicopedagogia mesmo. Depois eu vou convencendo os pais, não entendeu? A gente vai. Emi, a gente adorou conversar com você. Queria mais. Olha, na verdade você já está convidada. A gente tem um outro tema que a gente vai estar falando, né? Que a gente vai deixar para uma segunda. Muita gente vai pedir mulher, você de novo. E aí, eu gostaria, assim, agradeço de coração, assim, acho que deu muitas dicas, assim, para nós aqui, para os nossos ouvintes. E eu gostaria, assim, de que você falasse, né, desse o teu contato, falasse o nome... eu sei que já vou... como a gente te contata, né? E também para os nossos ouvintes, para eles darem um joinha aqui pra gente, que é muito importante, né? Aqui, assim, no YouTube, no Insta, tá? Se inscrevam, por favor. Dê um joinha lá pra gente, tá? Por favor, dê o seu contato, Terapias em Foco, onde fica, dê o telefone, Insta, por favor. Antes da gente fechar, eu queria falar uma coisa. A gente tem que ter amor à profissão.
né? A gente tem que ter objetivos na profissão. A gente tem que fazer acontecer, né? E meu trabalho, eu faço isso muito. Eu passo nessa base de que você precisa conhecer a criança, entender as dificuldades da criança e trabalhar com muito amor, não é? Então, assim, a vinda das crianças para mim não é à toa. É realmente realmente meu profissional, né? E minha equipe maravilhosa. Mas né? dá, Então, né? dá para ver que você faz com muito amor mesmo, né? Porque primeira coisa é se colocar muito no lugar e entender Sim. cada processo, né? Eu acho que às vezes as pessoas não têm tanto ouvido, né? Quer passar o diagnóstico verdade. lá rapidinho, né? A gente, tudo tem que ter a forma de amor. Porque forma tudo de que a amor. gente faz com amor dá certo. Exatamente. Exato. Né? Que demais. Isso é Terapias em demais. Foco fica na Vila Prudente, né? Na Pinheiro Guimarães, 240, né? A gente tem um trabalho de equipe lá, fonoaudiologia, psicopedagogia, né? Neuropsicóloga, nutricionista, esportiva, temos trabalho também de reiki, barras de axia, né? Então a gente tem várias atividades lá que a gente tem aí o nosso comprometimento. Legal. Todo mês, uma vez por semana, a equipe se reúne para discutir os casos. Isso é fundamental. Que demais. Só, senão não sai, né? E, porque a gente não tem tempo para falar, né? Isso é o primeiro, porque hoje eu nem encontrei a psicóloga, só para vocês terem ideia. E a gente trabalhou cedinho até a noite e a gente nem se viu. Né? E, Emi, passa o contato, qual o telefone que a gente pode ligar lá para a clínica para estar agendando? Na Vila Prudente, então, né? O telefone é 2341 9200 2341 8771, né? No Instagram também é Terapias em Foco, né? No meu Instagram, Emi Sato, né? O Eti é o Sato de casada, né? No Instagram, Emi Sato, né? Dentro da parte dos destaques lá, tem o trabalho da psicopedagogia, da Terapias em Foco, né? Então entra lá, né? Curta aí, que é muito importante. Ok, Muito gratidão, obrigada. Emi. Com Adoramos certeza, aqui. o seu trabalho é fundamental, porque criança é futuro. Imagina, tá? Eu sinto estar um pouco doente. O nosso futuro talvez esteja um pouco doente. Então, esse trabalho é muito fundamental mesmo. Sim. Muito obrigada. Gratidão, Nada, gratidão. obrigada. Tchau, gente. Até a próxima semana. Até. Tchau. Até. Tchau, Kaori. Tchau. Emi, muito obrigado pela entrevista.